E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em fazer mais, mas em fazer a partir de um lugar calmo, onde nada precisa ser forçado, onde o esforço se transforma em presença e a ação nasce da serenidade? Não se trata de cruzar os braços ou esperar que a vida se resolva sozinha, como se bastasse se afastar do mundo para que tudo se encaixe, mas sim de se conectar com uma confiança tão profunda, tão silenciosa, que a ansiedade simplesmente não encontra espaço para se instalar. Há um tipo de força que só se revela quando você para de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. Carl Jung, o pensador da alma humana, compreendia como poucos a força que nasce do silêncio interior. Para ele, tudo aquilo que deixamos inconsciente continua governando a nossa vida, e chamamos isso de destino. Mas quando decidimos olhar para dentro, quando aceitamos mergulhar nas águas profundas da nossa própria psique, encontramos algo que não grita, mas sussurra, uma calma essencial, inabalável, que não depende das circunstâncias. Essa calma não vem como fuga, mas como encontro. Um encontro com o que há de mais real, mais íntimo, mais íntegro em nós mesmos. E é aí que a transformação começa. Enquanto muitos se agitam tentando controlar cada detalhe, alimentando o medo de que algo possa dar errado, existe um outro estado, mais sutil, mais silencioso, onde a clareza não é fabricada, mas percebida. Um lugar onde o tempo parece desacelerar e o mundo interno se alinha com o mundo externo. É nesse estado que a ação deixa de ser uma reação impulsiva e passa a ser expressão de sabedoria. Você não age mais para encontrar a paz. Você age a partir da paz. E por isso, tudo flui diferente. O olhar relaxa, os pensamentos ganham espaço e as escolhas se afinam com algo maior, algo que você não controla, mas com o qual aprende a dançar. A verdadeira calma tem um efeito curioso sobre o tempo. Quando você está presente, parece que o tempo desacelera. Não porque os ponteiros param, mas porque você para de lutar contra eles. A urgência desaparece, o medo do futuro se dissolve e o passado deixa de pesar. Nesse estado, a mente deixa de correr atrás de soluções e começa a perceber os sinais sutis que sempre estiveram ali. A intuição desperta, não como mágica, mas como escuta. Jung apontava que a psique se organiza de forma simbólica e que a consciência nasce dessa capacidade de interpretar o invisível. A calma permite esse acesso, porque silencia o ruído mental que distorce tudo. Ela não responde às perguntas com palavras exatas, mas oferece uma visão mais ampla, mais integrada, mais conectada com o todo. É como se, em vez de pensar para decidir, você passasse a perceber para agir. E essa percepção não vem do intelecto, mas de algo mais profundo, aquilo que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, que une o consciente e o inconsciente. Quando você age a partir desse lugar, existe uma sincronicidade com o mundo externo. As decisões fluem, as situações se encaixam. Você não precisa mais forçar as coisas a acontecerem, porque reconhece que existe um ritmo natural em tudo e que a sua única tarefa é escutar e seguir esse ritmo. Essa escuta, porém, só é possível quando se está calmo. E é isso que tanta gente não compreende. A pressa não faz com que a vida ande mais rápido, apenas nos afasta da inteligência profunda que já sabe o caminho. Esse saber interior não se impõe. Ele espera que você esteja pronto para ouvi-lo. E a prontidão não vem com esforço, vem com abertura, vem com rendição. Não no sentido de desistência, mas no sentido de aceitar que existe algo maior operando por trás de cada acontecimento. Quando essa confiança se instala, mesmo os desafios deixam de parecer obstáculos. Eles se tornam parte da dança, parte da construção. A calma não elimina as dificuldades, mas muda completamente a forma como você caminha por elas. Você para de se perguntar se vai dar certo, porque sente com o corpo inteiro que de algum modo já deu. Não porque você tem garantias, mas porque está em contato com uma parte de você que não precisa de garantias.
E é essa sensação que muda tudo. A certeza que brota não da mente, mas da alma. A calma não é ausência de dor, nem tampouco um estado de perfeição emocional onde nada mais nos afeta. Muito pelo contrário. A calma verdadeira só nasce quando há espaço interno suficiente para conter o incômodo, o desconforto, a dúvida. Ela é como um solo fértil, onde até mesmo as emoções mais difíceis podem ser acolhidas sem pressa, sem julgamento, sem a tentativa imediata de corrigi-las. Jung dizia que tudo aquilo que resistimos tende a crescer, a se inflar, a buscar formas inconscientes de se manifestar. E é por isso que o encontro com a calma exige coragem. Coragem para parar de fugir. Coragem para ficar presente diante daquilo que nos desafia. A calma não surge antes da dor, mas depois que decidimos olhar para ela de frente, com honestidade e gentileza. Nesse sentido, a calma é uma conquista interna, não um presente externo. Não se trata de esperar que tudo esteja bem para então se acalmar, mas de perceber que é justamente a calma que transforma a maneira como vivemos o que está acontecendo. Quando conseguimos estar com o que é, sem precisar mudar nada de imediato, algo começa a se reorganizar por dentro. É como se a própria realidade ganhasse outra textura, outra densidade. E isso não é fantasia espiritual, nem ilusão de controle. É a manifestação prática da psique em equilíbrio. Jung falava da importância de integrar os opostos, luz e sombra, razão e emoção, ação e contemplação. A calma é o ponto de encontro entre essas polaridades. Um lugar interno onde tudo pode coexistir sem colidir, onde o caos não é evitado, mas abraçado com consciência. É nesse espaço que surgem as compreensões mais profundas. Não aquelas que vêm dos livros ou das palavras dos outros, mas aquelas que emergem do silêncio atento, da escuta sensível, da presença total. E quando essas compreensões surgem, elas não vêm com alarde, mas com uma tranquilidade que toca o corpo inteiro. Você não precisa mais se convencer de nada. Você apenas sabe. Sabe que está onde deveria estar, mesmo que não entenda o porquê. Sabe que tudo tem um sentido, mesmo que ele ainda não tenha se revelado. E essa sensação que nasce da profundidade da calma se torna um novo tipo de força. Uma força que não precisa gritar, uma força que não se mede em velocidade ou desempenho, mas que, em silêncio, sustenta tudo o que importa. Existe uma sabedoria que só se revela quando você deixa de tentar entender tudo com a mente, quando você se permite simplesmente estar, sem tentar resolver, justificar ou antecipar. A calma verdadeira nasce nesse estado, e não é um desligamento da vida, mas um novo tipo de conexão com ela, mais sensível, mais integrada, mais lúcida. Jung nos alertava para o perigo da unilateralidade da consciência. Quando ficamos presos apenas na razão, perdemos a riqueza simbólica da existência. E é exatamente isso que a pressa e a ansiedade nos roubam, a capacidade de perceber o invisível, de sentir o que está por trás das aparências. A calma, ao contrário, nos devolve essa habilidade. Ela abre uma brecha no tempo, um espaço sagrado onde o ser se sobrepõe ao fazer, e a verdade não precisa ser explicada, apenas sentida. Nesse espaço, algo profundo se transforma, a relação com o controle. Aos poucos, você percebe que não precisa mais controlar tudo. Não porque abriu mão da responsabilidade, mas porque reconheceu que há forças maiores operando junto com você. É como se a vida deixasse de ser um campo de batalha e se tornasse um campo de sincronia. Jung chamou de sincronicidade esses eventos aparentemente casuais, mas que carregam um significado profundo, como se o universo respondesse à vibração da sua alma. E é exatamente isso que a calma permite, que você entre em sintonia com essas respostas. Não é que tudo fique perfeito, mas tudo começa a fazer sentido. Até o que dói parece ter um propósito, ainda que o propósito não se revele de imediato. E com isso vem uma nova sensação, a de estar seguro, mesmo sem saber o que vem depois. Essa segurança não é racional.
Ela não vem de contratos, promessas ou garantias externas. Ela nasce de dentro, de um saber silencioso que diz: está tudo certo, mesmo quando parece errado. É uma confiança que não precisa de provas, porque já sentiu o fluxo da vida operando. E essa confiança muda completamente a forma de agir. As decisões deixam de ser motivadas pelo medo e passam a ser guiadas pela clareza. Você age não para se proteger, mas para se expressar. Não para se defender, mas para colaborar com o que está nascendo. E tudo isso nasce da calma. Uma calma que não paralisa, mas que ancora, que não adormece, mas desperta, que não escapa da realidade, mas entra nela por inteiro, com olhos limpos e coração firme. É nesse estado que você começa a viver como se tudo já tivesse dado certo. Não porque nada mais vai dar errado, mas porque agora você sabe quem está caminhando com você. A jornada para viver com essa calma profunda é, na verdade, a jornada do autoconhecimento. Não se trata de encontrar um método rápido para ficar tranquilo, nem de buscar fórmulas para acalmar a mente agitada. Trata-se de mergulhar na própria alma e reconhecer os fragmentos que ainda lutam entre si. As partes que tentam agradar, controlar, evitar, sobreviver. Jung chamava esse caminho de individuação, o processo de integrar as múltiplas faces do ser até que o self possa emergir com clareza. E é justamente nesse processo que a calma verdadeira começa a florescer. Porque quanto mais você se torna quem é, menos precisa se defender de quem os outros esperam que você seja. A tensão diminui, a máscara cai. A energia que antes era gasta em manter aparências começa a se recolher e a se transformar em presença. A presença é um dos efeitos mais visíveis da calma. Quando você está presente, inteiro, sua energia comunica algo que as palavras não alcançam. É como se o seu corpo dissesse: estou aqui, estou firme, estou em paz. E essa presença tem um efeito magnético, não porque tenta convencer, mas porque transmite verdade. As pessoas sentem, as situações respondem. O mundo ao redor, sem que você precise fazer barulho, começa a se reorganizar em torno dessa nova vibração. Jung acreditava que os símbolos são vivos e que cada pessoa, ao se transformar, influencia o inconsciente coletivo. A sua calma, portanto, não é apenas sua. Ela reverbera, ela toca, ela muda os ambientes por onde você passa. E isso acontece porque você deixou de agir a partir da carência, da urgência, do medo, e começou a agir a partir do centro. Esse centro é silencioso. Ele não precisa provar nada, não precisa vencer ninguém, não precisa estar certo. Ele apenas é. E quando você começa a viver a partir desse lugar, a vida muda sem que você force nada. Você percebe que não precisa mais correr atrás de algo fora de você para sentir que está no caminho certo. Porque o caminho certo não é um lugar específico, mas um estado de alinhamento. É quando o que você sente, pensa e faz estão em sintonia. E essa sintonia só é possível quando há calma. Não uma calma treinada, superficial, mas uma calma que nasceu da travessia, que conhece as próprias dores, que se reconciliou com as próprias sombras, que aprendeu a confiar na inteligência da vida. Essa calma é rara, mas quando ela chega, tudo ao redor começa a parecer mais simples. E o que antes parecia difícil demais agora é só mais uma parte do fluxo que você aprendeu a acompanhar. Algo profundamente transformador acontece quando você deixa de reagir à vida com tensão e começa a se mover com confiança. Não se trata de um estado idealizado onde tudo é fácil, mas de uma nova forma de viver, onde até mesmo as dificuldades ganham outra textura. A calma nos reconecta com algo muito antigo, quase esquecido. Uma sabedoria ancestral que habita o corpo, que pulsa no coração, que respira no ritmo da terra. Jung compreendia que a psique humana está ligada a estruturas arquetípicas que nos conectam a toda a humanidade e ao cosmos. Quando estamos agitados, vivemos como se estivéssemos separados de tudo. Mas quando encontramos a calma, voltamos a sentir que pertencemos, que fazemos parte. E essa percepção muda tudo. Porque quem se sente parte do fluxo da vida
não precisa mais lutar contra ele. Nesse estado, os movimentos internos deixam de ser controlados pela lógica linear e passam a ser orientados por uma inteligência mais fluida. As decisões não são mais tomadas apenas com a mente racional, mas com o corpo inteiro, como se cada célula participasse do ato de escolher. E o curioso é que essas decisões, mesmo sem garantias, tendem a ser mais certeiras, porque nascem de uma conexão mais profunda com o momento presente. A calma permite essa escuta refinada. Você começa a perceber pequenos sinais, sensações sutis, respostas silenciosas que antes passavam despercebidas. É como se a vida estivesse sempre sussurrando, mas você só pudesse ouvir quando parasse de gritar. E quando essa escuta se instala, a ação se torna extensão da percepção. Você age no tempo certo, com a energia certa, no lugar certo. E tudo parece colaborar com você, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de se mover nele. A grande ilusão que sustenta a ansiedade é a crença de que estamos sozinhos e que precisamos dar conta de tudo. A calma desfaz essa ilusão. Ela mostra que existe algo maior sustentando cada passo, mesmo os mais incertos. Jung acreditava que a alma busca a totalidade e que essa totalidade não se encontra fora, mas dentro. Quando nos reconectamos com o Self, esse centro sábio, silencioso, profundo, a vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se transforma numa dança. Você não está mais tentando chegar em algum lugar para então estar em paz. Você está em paz enquanto caminha, e por isso, onde quer que chegue, já estará inteiro. Essa é a sensação de que tudo já deu certo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está em sintonia com algo que nunca esteve errado. Algo que sempre esteve ali, esperando por você, no espaço entre um pensamento e outro, no silêncio onde mora a calma. Quando a calma se torna um estado interno real, ela começa a tocar tudo ao redor, não apenas o seu mundo interior, mas também as suas relações. A forma como você fala muda, a maneira como você escuta se aprofunda. O ritmo das suas conversas desacelera. As palavras vêm menos como argumentos e mais como pontes. Você já não fala para vencer, mas para compreender. Já não escuta para rebater, mas para acolher. E isso acontece naturalmente, sem esforço. Porque quando a mente não está mais ocupada em se defender ou se afirmar, ela se abre. Ela se torna receptiva. Jung dizia que só conseguimos ver o outro com clareza quando não estamos projetando nossas próprias sombras sobre ele. E a calma é o solo onde essa clareza floresce. Quanto mais calmo você está, menos você julga, menos você compara, menos você precisa ter razão. E mais você se conecta de verdade. Esse tipo de presença transforma os vínculos. Pessoas que antes pareciam difíceis passam a ser vistas com mais humanidade. Situações que antes geravam conflito são vividas com mais maturidade. Isso não significa se tornar passivo ou aceitar tudo. Pelo contrário, significa que você começa a escolher suas batalhas com sabedoria. Deixa de reagir automaticamente e passa a responder a partir de um lugar mais profundo. A calma te dá tempo, e tempo é poder. O poder de não se deixar levar pela primeira emoção, o poder de olhar com mais perspectiva, o poder de agir com intenção em vez de impulso, e esse poder silencioso modifica a sua energia, seu campo, sua presença. Pessoas ao seu redor sentem isso, mesmo que não saibam nomear. Sentem que você não está mais no modo sobrevivência. Sentem que há algo sólido em você, algo que não se abala com facilidade. Essa solidez não é rigidez. Ela é flexibilidade enraizada. É saber que você pode dizer sim, pode dizer não, pode mudar de ideia, mas sempre a partir de um centro estável. E é justamente esse centro que se fortalece na calma. Porque na calma, você deixa de reagir ao mundo como se ele fosse um inimigo e passa a interagir com ele como parte de um organismo vivo do qual você também faz parte. Jung via o mundo exterior como um reflexo do mundo interior. E por isso,
Quando você cultiva a paz dentro, essa paz reverbera fora. A sua forma de viver se torna uma espécie de oração silenciosa. Um lembrete para os outros de que existe outro jeito, de que é possível viver com menos ruído, com mais sentido, com mais verdade. E assim, sem precisar convencer ninguém, você começa a inspirar, não com palavras, mas com presença. Não com argumentos, mas com serenidade. A calma profunda é um portal para o mistério. Não aquele mistério que assusta, mas o que encanta. O que envolve, acolhe e nos lembra que há mais acontecendo do que os olhos podem ver. Quando você se entrega a esse estado, deixa de esperar explicações imediatas para tudo e começa a habitar as perguntas com mais tranquilidade. Você percebe que há beleza em não saber, a potência no silêncio, a revelação no invisível. Jung via o inconsciente como uma fonte não apenas de conteúdos reprimidos, mas também de sabedoria criativa. E essa sabedoria só pode emergir quando não estamos tentando controlar cada passo. A calma é esse espaço fértil onde o inconsciente pode conversar com a consciência. Onde os sonhos ganham espaço, os símbolos se revelam e o mistério da existência se torna uma companhia, não uma ameaça. Nesse estado, viver se transforma num ato de escuta. Você não está mais apenas fazendo coisas para alcançar resultados. Está se movendo em resposta a algo que sente, que percebe, que reconhece como verdadeiro. A ação se torna mais leve, mais precisa, mais inspirada. O cotidiano ganha outra textura. As tarefas mais simples se tornam rituais silenciosos de presença. E é nessa presença que nasce o contentamento, não a euforia, mas uma alegria serena, estável, que não depende do que acontece fora. Essa alegria não vem de metas alcançadas, mas de estar inteiro no que se faz. E isso é profundamente revolucionário num mundo que nos treina para correr, acumular e provar o tempo todo. A calma rompe com esse ciclo. Ela nos convida a lembrar que somos mais do que fazemos, que o valor da vida não está no quanto conquistamos, mas no quanto habitamos cada instante com consciência. Esse habitar, essa entrega, essa escuta, tudo isso é espiritual, mesmo que você não use essa palavra, porque a espiritualidade não está nas crenças, mas na forma como nos relacionamos com a vida. Viver com calma é reconhecer que há algo sagrado em cada momento. É deixar de ver a existência como uma sucessão de obstáculos a vencer e começar a percebê-la como uma dança com o invisível. Jung dizia que uma vida sem profundidade espiritual é uma vida incompleta e que o sofrimento, muitas vezes, nasce do vazio de sentido. A calma nos devolve esse sentido. Ela nos reconecta com o que é essencial. E quando isso acontece, até os momentos mais difíceis ganham uma nova luz. Você não precisa mais fugir deles. Pode atravessá-los com dignidade, com firmeza, com paz. E essa travessia silenciosa, humilde e consciente é uma das formas mais elevadas de sabedoria que se pode alcançar. No fim das contas, viver com calma é um ato de coragem. Num mundo que te empurra para a pressa, para a comparação, para a constante sensação de insuficiência, parar, respirar, confiar, é quase um ato de rebeldia. Mas é também um retorno a si mesmo, um retorno à verdade mais íntima, aquela que sempre esteve ali, mesmo quando abafada pelo ruído das expectativas, das exigências, dos medos. Carl Jung sabia que a cura não viria do que você finge ser, mas do que você tem coragem de encarar, integrar e acolher. E a calma é a base para esse encontro. Não é a meta final, mas o chão que sustenta o caminho. É o espaço onde você para de resistir ao que é e começa a viver em harmonia com o que está se revelando. Onde você deixa de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela, passo a passo, sem pressa, mas com profundidade. E é quando essa profundidade se instala que tudo muda. A realidade externa ainda pode ter desafios, ruídos e imprevisibilidades, mas o seu centro permanece firme. Você já não se dobra ao primeiro vento, já não se abala com cada mudança do cenário, porque agora
você tem raízes. E essas raízes não são feitas de certezas externas, mas de conexão interna. Uma conexão com o que é maior do que você, mas também com o que é mais essencial em você. E nesse ponto, a vida deixa de ser um esforço para chegar a algum lugar e se transforma numa expressão de quem você é. Você para de se perguntar se tudo vai dar certo, porque já sente, com cada gesto, com cada escolha, que de alguma forma já deu. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está inteiro no agora, presente, vivo, alinhado, e isso é suficiente. Então, se há algo a lembrar, é isso. A calma não vem depois que tudo se resolve. Ela vem antes. Ela é o portal, não o prêmio. É a condição que transforma o caminho, não a consequência do destino. Cultivar a calma é confiar sem provas, é amar sem garantias, é caminhar sem mapas, mas com um saber profundo que te guia por dentro. E talvez seja esse o maior segredo. Quando você vive como se tudo já tivesse dado certo, não está ignorando os desafios, está escolhendo a forma como caminha por eles. E essa escolha, feita dia após dia, silêncio após silêncio, é o que muda tudo. Porque é a partir dela que nasce o extraordinário. É a partir dela que você não apenas sobrevive, mas desperta. Você já percebeu como quanto mais ansiedade existe dentro de você, mais distante tudo parece ficar? Quanto mais você força, cobra, acelera, mais a vida parece travar. Relacionamentos não fluem, as oportunidades não chegam, a mente nunca descansa. E mesmo fazendo tanto, você continua sentindo que falta alguma coisa, mas talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez exista uma razão pela qual tudo começa a mudar, justamente quando você para de agir como alguém que ainda está esperando. Carl Jung, o pensador da alma humana, acreditava que o inconsciente molda a forma como a realidade responde a nós. E quando alguém vive em estado constante de medo, urgência e carência, essa frequência começa a moldar tudo ao redor. Mas existe um outro estado. Um estado onde você não precisa correr para provar, não precisa controlar tudo, não precisa implorar para que a vida aconteça. A calma. A forma como você decide muda. A sua relação com o tempo muda. E o mundo ao redor começa a responder de um jeito que você nunca esperava. E talvez a verdadeira manifestação comece exatamente aí, no momento em que você para de agir como alguém que ainda não tem. Nesse vídeo, você vai entender por que a calma muda o seu estado interno, como ela altera a maneira como o mundo responde a você, e por que tudo começa a se alinhar quando você finalmente age como alguém que já recebeu. Vamos começar. 1. A ansiedade faz você agir como alguém que não confia. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é sinal de esforço, que se você está preocupado, é porque se importa, que se está acelerado, é porque está levando a vida a sério, que a pressão interna é o combustível que move as coisas, mas quase sempre ela é sinal de medo. Medo de perder tempo, medo de não conseguir, medo de ficar para trás enquanto o mundo avança, medo de chegar ao fim e descobrir que não foi suficiente. E esse medo não fica quieto, ele precisa se mover. Então a pessoa acelera, tenta controlar tudo, força conversas que deveriam acontecer naturalmente, força oportunidades que ainda não estão maduras, força resultados que precisam de tempo para existir. E quanto mais força, mais sente que algo escapa. Porque toda ação feita a partir da urgência carrega uma mensagem silenciosa, não para o mundo, mas para você mesmo. Uma mensagem que diz que você ainda não acredita, que o que você deseja pode não vir, que é preciso correr porque se parar tudo desmorona. Jung entendia que o inconsciente não responde às palavras que você diz, ele responde ao estado que você habita. E quando existe desespero dentro de você, mesmo que disfarçado de produtividade, de disciplina, de esforço, sua mente começa a operar como alguém que acredita na falta, como alguém que ainda não tem, como alguém que precisa provar. E esse estado molda as escolhas que você faz,
a forma como você se relaciona, a energia que você leva para cada situação. Por isso, tanta gente vive exausta sem conseguir explicar por quê. Não porque faz demais, mas porque carrega um peso que nenhuma quantidade de ação consegue resolver. A insegurança não some com o movimento, ela só fica mais barulhenta. A calma não é a ausência de ação, é a ausência de desespero dentro da ação. É quando você começa a agir a partir de um lugar diferente. Não da urgência de quem teme perder, mas da certeza de quem sabe que o que é seu vai chegar. E isso começa com uma percepção simples. Nem toda urgência é verdade. Nem todo pensamento acelerado precisa virar decisão imediata. Nem toda ansiedade merece ser obedecida. Quando você para de reagir a tudo imediatamente, algo começa a mudar. Não no mundo ao redor, mas no estado a partir do qual você escolhe agir. E é exatamente aí que tudo começa a ser diferente. 2. A calma muda a forma como você decide. Existe uma diferença enorme entre agir com pressa e agir com clareza. As duas coisas podem parecer iguais por fora. A pessoa se move, toma decisões, responde, escolhe. Mas o que está por dentro é completamente diferente. E essa diferença determina tudo. Quando você está ansioso, suas decisões não nascem de você. Elas nascem do medo de perder, da urgência de resolver, da necessidade de aliviar o desconforto o mais rápido possível. Então você aceita pouco porque teme que nada melhor venha. Insiste no que machuca porque o vazio parece pior do que a dor. Diz sim para o que deveria recusar porque a aprovação parece mais segura do que o conflito. E continua, dia após dia, construindo uma vida a partir de escolhas que não vieram de você. Vieram do medo que habita você. Jung compreendia que a psique humana tem uma sabedoria que vai muito além da mente consciente, mas essa sabedoria não fala em gritos, ela fala em sussurros. E quando a ansiedade está alta demais, esses sussurros somem completamente no barulho. A calma muda isso. Ela não chega com respostas prontas. Ela devolve algo que a ansiedade rouba o tempo inteiro, a capacidade de ouvir a si mesmo, de perceber o que está realmente acontecendo antes de reagir, de sentir o que uma situação provoca em você antes de decidir o que fazer com ela. Com calma, você começa a perceber as pessoas de um jeito diferente. Não apenas o que elas dizem, mas o que elas comunicam sem palavras. Você percebe ambientes que drenam e ambientes que expandem. Percebe sinais que antes passavam despercebidos porque você estava rápido demais para vê-los. E então, suas escolhas mudam. Não porque você virou alguém frio ou calculista, mas porque, finalmente, começou a agir em alinhamento com o que você realmente é, e não com o que a ansiedade mandava fazer. Você para de aceitar o que pesa só para não ficar sem nada. Para de insistir no que te esgota porque o hábito é mais forte do que o bom senso. Para de dizer sim quando o corpo inteiro quer dizer não. E você sabe que quer dizer não, mas a urgência fala mais alto. Isso não é passividade, não é indiferença, não é desistir de querer, é refinamento. A calma não paralisa você, ela filtra. Ela separa o que é intuição genuína do que é impulso disfarçado de certeza. Ela te devolve o discernimento que a pressa sequestra. E quando você começa a decidir a partir desse lugar, algo acontece de forma quase silenciosa. As escolhas ficam mais coerentes. Os relacionamentos ficam mais honestos. A vida começa a tomar uma forma que parece pela primeira vez realmente sua. 3. O mundo responde diferente quando você para de vibrar escassez. Existe uma frequência silenciosa em tudo que você faz. Não é o que você diz, não é o esforço que você coloca, não é nem a estratégia que você usa. É o estado interno a partir do qual tudo isso nasce. E esse estado comunica muito mais do que qualquer palavra. Quando a ansiedade está no comando, existe uma mensagem que você transmite o tempo inteiro, mesmo sem perceber, mesmo sem querer. Uma mensagem que diz que falta, que ainda não chegou, que pode não vir, que é preciso correr, forçar, segurar com força para não perder,
E as pessoas ao redor percebem isso, não necessariamente de forma consciente, mas percebem na forma como você entra numa conversa, na forma como você reage quando algo não sai como planejado, na tensão que existe por baixo do sorriso, na pressa que aparece nos olhos, mesmo quando a voz tenta parecer calma. Jung dedicou grande parte da sua vida a estudar o que está por baixo da superfície do ser humano. E uma das suas descobertas mais profundas foi a de que a psique não opera isolada do mundo ao redor. Ela se comunica, ela ressoa. O que existe dentro de você, seus medos, suas crenças, o estado emocional que você habita, projeta algo no ambiente. E o ambiente responde a essa projeção de formas que muitas vezes não conseguimos explicar racionalmente. É por isso que a escassez que você sente por dentro acaba se confirmando por fora. Não porque o mundo é injusto, mas porque quando você vive em estado de urgência e carência, começa a tomar decisões, a se relacionar e a se posicionar como alguém que acredita que não vai receber. E essa crença molda tudo. A calma muda essa frequência. Quando você não está mais operando a partir da urgência de quem teme perder, algo na sua presença se transforma. Sua fala perde a tensão que tentava convencer. Seu olhar para de pedir validação. Sua postura deixa de carregar o peso de quem precisa provar alguma coisa. Você deixa de perseguir e começa a simplesmente estar. E existe uma diferença enorme entre uma pessoa que entra numa sala querendo arrancar algo dela, aprovação, oportunidade, conexão, e uma pessoa que entra simplesmente presente, inteira, sem precisar de nada que ainda não tem. A primeira afasta sem perceber. A segunda atrai sem tentar, não porque o mundo é mágico, mas porque as pessoas respondem ao estado que você habita. Oportunidades se desenvolvem a partir de conversas que só acontecem quando há presença real. Relacionamentos se aprofundam quando não existe desespero disfarçado de interesse. É por isso que pessoas em paz costumam atrair mais naturalmente, não porque controlam o mundo ao redor, mas porque pararam de viver em estado de perseguição. A calma não é passividade diante da vida, é a mudança mais profunda que você pode fazer. Porque ela altera não apenas o que você faz, mas o que você transmite enquanto faz. E quando o que você transmite muda, o que chega até você começa a mudar também. 4. A calma faz você parar de lutar contra o tempo. Grande parte do sofrimento humano não vem do que está faltando. Vem da sensação de que já deveria ter chegado. Você olha ao redor e vê pessoas conquistando, realizando, avançando. E mesmo quando a sua vida está se movendo, existe uma voz que diz que não é rápido o suficiente, que outros chegaram antes, que o tempo está passando e você ainda não está onde deveria estar. E essa comparação não é inocente, ela vai corroendo por dentro, porque ela não mede apenas conquistas, ela mede valor. E quando você sente que está atrasado, começa a acreditar, mesmo que inconscientemente, que há algo errado com você, que os outros sabem algo que você não sabe, que existe um ritmo certo para a vida e que você perdeu o compasso. Então a pessoa começa a correr, não porque quer, mas porque se sente pressionada por uma linha imaginária que alguém traçou, ou que ela mesma traçou, sobre onde deveria estar a essa altura da vida. E essa corrida é exaustiva, não só pelo esforço que exige, mas porque é uma guerra sem fim. Porque mesmo quando você conquista algo, a voz não para. Ela apenas muda o alvo e recomeça a cobrar. A linha sempre se move, o suficiente nunca chega. E a sensação de atraso permanece, independente do quanto você avança. Jung observou que as grandes transformações da psique humana não seguem o tempo do relógio. Elas seguem um tempo próprio, mais lento, mais profundo, mais parecido com o tempo das estações do que com o tempo dos calendários. E forçar uma transformação antes que a estrutura interna esteja pronta não acelera o processo. Muitas vezes, apenas o interrompe. Existe uma maturação que acontece por baixo da superfície, que não aparece nos resultados imediatos, que não é visível para quem está de fora, mas que é absolutamente necessária para que o que você deseja chegue e consiga ficar.
porque algumas coisas não demoram por acaso. Elas demoram porque ainda está sendo construído em você o solo capaz de sustentá-las. A versão de você que vai receber aquela oportunidade ainda está sendo formada. E forçar a chegada antes disso não acelera o processo, apenas o interrompe. E quando isso não é compreendido, a espera vira sofrimento. O processo vira punição. E a pessoa gasta uma energia enorme lutando contra um tempo que, na verdade, está trabalhando a seu favor. A calma dissolve essa guerra, não porque elimina toda a ansiedade de uma vez, mas porque aos poucos você para de alimentar a necessidade de controlar cada passo do futuro. Você começa a entender que maturação não é atraso, que nem tudo precisa acontecer imediatamente para ser verdadeiro. E então, algo muda na forma como você se relaciona com o tempo. Você para de tratar cada dia que passa sem resultado como prova de que algo está errado. Para de interpretar o silêncio como abandono. Para de confundir processo com fracasso. A vida deixa de parecer uma corrida onde você está sempre atrás e começa a parecer uma travessia, com o seu ritmo, com o seu tempo, com tudo chegando na medida exata em que você está se tornando capaz de receber. 5. A calma faz você agir como alguém que já recebeu. Existe um momento em que algo muda por dentro. Não é um evento externo, não é uma conquista, não é o dia em que tudo se resolve. É um momento mais silencioso do que isso. Um momento em que você percebe que parou de viver no futuro, que parou de adiar a sua paz para quando as coisas chegarem, que parou de tratar o presente como sala de espera para a vida que você realmente quer. E é exatamente aí que a manifestação deixa de ser obsessão e vira coerência. Você para de pedir desesperadamente. Para de tentar convencer o universo com a força da sua ansiedade. Para de viver buscando sinais o tempo inteiro, tentando descobrir se está no caminho certo, se vai dar certo, se você é merecedor do que deseja. Porque agora existe algo mais forte dentro de você. Não certeza sobre o futuro, não controle sobre o que vai acontecer, mas presença, a capacidade de estar aqui, inteiro, sem precisar que algo externo valide o que você sente por dentro. E essa presença muda completamente a forma como você age. Jung entendia que a identidade que uma pessoa habita determina muito mais do que suas intenções conscientes. Quando alguém opera a partir de uma identidade de carência, acreditando no fundo que não é suficiente, que não vai receber, que precisa correr para não perder, essa crença guia cada escolha, cada relação, cada postura diante da vida. Mas quando a identidade muda, tudo que nasce dela muda também. E a calma é o que permite essa mudança. Porque quando você está calmo de verdade, não a calma forçada de quem tenta disfarçar a ansiedade, mas a calma de quem encontrou algo sólido dentro de si, você começa a agir como alguém que já confia, como alguém que não precisa mais provar, como alguém que sabe, sem precisar de garantia, que o que é seu vai encontrar o caminho. Você cria sem carência. O que você produz deixa de carregar o peso de quem precisa desesperadamente que dê certo. Você ama sem implorar. Os seus relacionamentos param de ser lugares onde você busca completar o que falta. Você escolhe sem desespero. As suas decisões passam a vir de um lugar mais limpo, mais honesto, mais alinhado com quem você realmente é. Você espera sem ansiedade. E isso talvez seja o mais difícil de tudo, porque esperar sem ansiedade exige que você confie num processo que ainda não pode ver completo. Exige que você permaneça presente mesmo sem garantias. Exige que você pare de acelerar a vida por medo de perder o que ainda nem chegou. E quando isso acontece, uma nova identidade começa a se construir dentro de você. Não a identidade de quem ainda está tentando, mas de quem já é. Não de quem ainda está esperando a vida começar, mas de quem entende que ela já está acontecendo e que cada momento presente é parte do que estava sendo construído. Então o que antes parecia distante começa a encontrar caminho, não porque você forçou, não porque você correu mais rápido ou pediu com mais intensidade, mas porque você finalmente se tornou capaz de sustentar aquilo que deseja viver.
A calma não é o destino. É o que te torna capaz de chegar lá e de permanecer quando chegar. No final das contas, talvez a verdadeira manifestação nunca tenha sido sobre controlar a vida. Talvez sempre tenha sido sobre aprender a não entrar em guerra com ela, porque a guerra mais exaustiva que existe não é com o mundo lá fora, é com o estado interno que você habita todos os dias, com a urgência que não para, com a cobrança que nunca descansa, com a sensação constante de que você precisa fazer mais, ser mais, chegar mais rápido. E quanto mais essa guerra acontece por dentro, mais ela aparece por fora, nas escolhas que nascem do medo, nos relacionamentos que carregam desespero, na forma como você entra em cada situação, já esperando ter que lutar. Mas quando existe calma, algo muda. Você para de correr atrás de tudo como se sua vida dependesse da velocidade. Para de agir pelo medo. Para de tentar acelerar um tempo que segue o seu próprio ritmo. Jung acreditava que aquilo que não trazemos à consciência acaba controlando nossa vida em silêncio. E é por isso que tanta gente continua presa, não por falta de esforço, mas porque tenta mudar a realidade sem antes mudar o estado interno de onde todas as suas ações nascem. A calma é essa mudança. E então você percebe que o que você queria manifestar talvez nunca estivesse esperando mais esforço. Talvez estivesse esperando uma versão sua que não precisasse mais agir como alguém vazio, mas como alguém que finalmente aprendeu a receber.